alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 61 de Geografia do segundo ano. Vamos lá? Diferentes moradias no lugar de viver é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, comparar diferentes tipos de moradia no lugar de vivência a partir do quê? De fotografias, certo? E na nossa atividade, você vai precisar do seu caderno de geografia, uma folha de sulfite e os seguintes materiais: lápis de escrever, borracha, lápis de cor e também elementos da natureza. Que elementos são esses, professora? Já nós vamos ver, tá? Então depois não se esqueça, quando você fizer o seu desenho na folha de sulfite, depois estar o quê? Anexando ao seu caderno, combinado? Entendendo as diferenças entre os espaços de moradias, né? Entendendo os diferentes espaços de vivência, aonde a gente vive, qual é o local que eu vivo, qual é a frequência dos tipos de moradias, né? Então, vamos ver. Você sabe o que significa moradia e por que a gente chama esses espaços de lugar de vivência? Você já parou para pensar? Então, por que a sua casa, né, é o quê? É uma moradia? Será que a escola podia ser uma moradia? Não, né? Será que uma loja, um supermercado, por exemplo, poderia ser uma moradia? Também não, né? E por que, então, que as moradias são considerados o quê? Os espaços de vivência. Muito bem, então, ó, as moradias, o que? São lugares onde o que? As pessoas, né? Nós pessoas vivemos. Geralmente pensamos o que? Em casas, né? Apartamentos, sítios, mas poderiam ser, sabe o que? Orfanatos, internatos ou qualquer outra instituição onde as pessoas vivam, né? Existem asilos, né? Existem também até hospitais que tem partes, né? Tem alas que são onde pessoas moram. Então, esses lugares nós chamamos o quê? De espaço de vivência, pois são nestes locais que as relações entre as pessoas acontecem, certo? Entre as famílias, né? Entre os amigos, entre os vizinhos e entre outras coisas mais, né? Então, é nesse local, né? É na sua casa que você recebe o quê? Os seus amigos, os seus vizinhos, os seus familiares, né? Ou até nesses outros locais, né? Como a prof falou, né? Então existe o quê? Centro de recuperação, né? Para quem é dependente químico. Então isso também é um espaço de vivência, né? Onde várias pessoas vivem no mesmo local, o quê? Com o mesmo objetivo, né? De se recuperar. Então, ali também é um lugar de vivência. Por quê? Porque tem pessoas que moram, né? Tem um propósito para estar ali. Tem as famílias, os amigos que vão visitar, certo? E quem já tinha parado para pensar, então, que a moradia, né? É o nosso espaço de vivência. E que a moradia, então, não é somente o quê? A nossa casa, né? Um apartamento, sítio, mas que também é o quê? Esses outros locais como orfanato, né? Asilo, hospitais, centros de recuperações. Viu só? Então, olha só, o que vocês enxergam nessa foto? A casa? Que mais tem nessa casa? O que dá para observar? Do que ela é feita? De madeira? Muito bem. Tem o que? Árvores, tem grama, né? Tem cerca. E como que você chegou nessa conclusão, então, observando a foto? E quais as diferenças? Então, pense aí. Quais as diferenças podemos perceber quando pensamos nas casas que conhecemos? Vai parar para pensar. A casa onde eu moro não é assim. A casa onde não sei quem mora é um pouquinho diferente. A casa,
né? Então, o que? Temos o que? Várias comparações, né? As casas são diferentes umas das outras, não é mesmo? Ou você pode olhar essa imagem e falar, ah, mas essa casa é parecida com a minha. O meu vizinho tem uma casa, né, mais ou menos assim. Então, o que? Tem o que? Diversos tipos, né? Então, olha só, que diferentes tipos de moradias encontramos no nosso lugar de vivência, aonde a gente mora, né? Então, aqui a gente pode observar, olha só, casas bem diferentes, né? Que nem essa daqui, ó, feita, então essa daqui também era de madeira, certo? Mas o local dá para se perceber que é o quê? Que supostamente é o quê? Uma cidade, não é mesmo? Já nesse aqui, ó, dá pra ver que a casa, né, bem rústica, né, com as madeiras, então, ali, e que a casa é construída onde? Numa floresta. Então, já é o quê? Um outro lugar de se viver, um outro tipo de moradia, né, feito de madeira. Aqui, ó, também é uma casa onde? Na floresta. E dá pra observar o quê? Que nas paredes tem terra, né, de barro, de argila, o telhado de palha, né, como nós já vimos também em aulas anteriores e já lemos a história dos 3 porquinhos, né, que todo mundo conhece, né, primeiro construiu o quê? Uma casa de palha, o segundo de madeira, o terceiro de tijolos, né. Então, esses 2 modelinhos de casa aqui, é comum a gente ver aqui aonde a gente mora, no nosso espaço de vivência? Sim ou não? Não, né? Não é tão comum. Então, por que construímos casas tão diferentes, será? Vamos comparar essas imagens. Então, existem várias formas do quê? De analisarmos um espaço dentro da geografia, né? E uma delas é chamada de visão oblíqua, né? Que vocês já estão o quê? Carecas de saber o que é uma visão oblíqua, né? Já estudamos, ó, muitas e muitas vezes. Então, nesse tipo de imagem, o quê? Tentamos enxergar a maior parte do espaço, então, analisado, né? Por algumas imagens são feitas aonde? Tem umas que são feitas bem de cima, outras de baixo e outras como na diagonal, que a gente consegue ver a visão oblíqua, né? Então, comparando a imagem das 2 casas ali que a gente viu, quais as diferenças podem se perceber quanto à sua construção? Então, já conversamos, né? Uma de madeira, outra... Isso mesmo. Então, a primeira casa é feita do quê? Com toras de madeira, né? Então, tá ali o rolinho até da tora. Depois vocês podem até abrir só o slide, né? Para estar ampliando essas imagens, ok? E possui o quê? Uma chaminé bem grande, né? E onde será que ela foi construída? Num lugar quente ou num lugar frio? Onde será? Então, pense aí. Já a segunda possui o quê? Um telhado de palha. E será que isso nos dá uma pista sobre onde o clima foi construído? Olha só, então... Vão tentando aí as dicas, vão pensando, né? Aqui nessa casa de argila, certo? Vocês acreditam? Então, né? Ó, a gente falou um pouquinho sobre o clima. E vocês aí acreditam que o clima é um dos fatores que influenciam na forma de como as casas são construídas? Sabia? Isso mesmo, exatamente. Então, as casas podem o quê? Influenciar na maneira de como elas são construídas. Por quê? Porque tem algumas que necessitam do quê? De mais calor, então elas precisam ser mais, né, máximo isoladas possíveis do calor, por exemplo, né? Então precisa ser uma casa mais fresca, né? Tem outras que já precisa ter o quê? Uma proteção da neve, né? Uma proteção extra contra o frio que pode ser causado. Então, tudo isso, né? Os materiais, o que eles fazem? Eles ajudam e facilitam, né? Até se vocês voltarem, lá no comecinho do ano, lembra que a gente viu sobre isso?
sobre os tipos de materiais, a sua temperatura, para que ele era bom, para que ele não era. Estão lembrados? Então, vamos lá, voltem às aulas para recapitular. E agora, olha só, essas outras duas moradias. Que diferentes tipos de moradias encontramos no nosso lugar de viver, né? Então, aqui nós podemos observar o quê? Que é uma casa bem simples, né? Uma casa humilde, feita com madeira, com barro, certo? E aqui já, né, ó, uma grande, né? Uma big de uma casa, né? Uma mansão. Então, isso tudo são o quê? São coisas que estão no nosso dia a dia, né? Quem aí, onde você mora, consegue observar? Tem casas enormes aí onde você mora? E tem casas menores? Casas mais simples? Muito bem. Tem bairros que não, né? Que é só meio que um tipo, só um padrão. Mas tem muitos lugares que é possível sim encontrar, né? Moradias grandonas, gigantescas e outras o quê? Menores e mais simples, né? Tudo isso, por quê? Então, vamos ver aqui, ó. Qual a diferença que vocês conseguiram perceber nas duas casas? Isso mesmo. Então, a primeira imagem, nós vemos o quê? Uma casa pequena que parece ser construída como? Com tábuas de madeira, né? E algumas telhas que cobrem o telhado. O que podemos dizer sobre essa casa? Que é uma casa mais simples, né? Mais humilde. Já na segunda, ela é o quê? Bem grande e com um belo jardim na frente, né? Então, podemos dizer que um dos fatores influencia com as casas que são construídas é o quê? O poder aquisitivo das pessoas, né? O poder econômico, ou seja, o dinheiro que as pessoas possuem, né? Então, quanto mais vai fazer maior, né? Quanto menos vai fazer o quê? Menor, dentro do quê? Das suas possibilidades e das suas condições, tá? Então, hora da diversão, vamos lá? Então, o que é isso? Essa hora da diversão, vamos lá. Você vai criar o seu desenho, você vai escolher uma das opções que tem lá na tarefa dos tipos de casa, ok? Vai criar o seu desenho e vai fazer o quê? Vai procurar elementos da natureza, lembra que tinha lá no comecinho da nossa aula, para estar colando no seu desenho representando a casa que você escolheu. Combinado? Então, na aula de hoje vimos o quê? Diferentes moradias no lugar de vivência. Espero que tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, só é voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. Bons estudos e até a próxima aula!